Mas eu quero trazer uma palavra de Deus. Eu leio o Salmo. Eu vou falar no Salmo que o presbítero leu, hoje é a direção de Deus. Era o Salmo que eu tinha escolhido para falar, e ele leu. Salmo 100. E o tema do Salmo é: exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. É Salmo de louvor. E o versículo 1, o salmista traz a exortação, né? Dando uma ordem. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E a palavra celebrar aqui é fazer uma comemoração, né? Uma festa. Na vida do povo judeu, meus irmãos, no calendário oficial, o calendário oficial dos judeus, existem festas que são religiosas, inclusa nele, para que todo ano seja comemorado, para que eles não esqueçam dos benefícios de Deus. É obrigatório fazer festa, celebrações. Celebrar é fazer festa, é trazer a memória. Ele diz aqui: celebrar com júbilo ao Senhor, é ter na memória uma festa de um agir de Deus, né? Há várias festas judaicas, nós não vamos citá-las todas, mas algumas são tão importantes. Uma das mais importantes é a festa da Páscoa, que o Senhor mandou eles comemorarem por estatuto perpétuo. Enquanto os judeus estiverem existindo, e vão existir sempre, né? Eles fazem celebração da Páscoa, para lembrar do dia em que o Senhor deu a vitória, a libertação do Egito. Façam festa. E ele todo ano faz aquela festa, comemorando a saída, lembrando. E na celebração existem elementos até para trazer a memória. O Senhor diz: como ervas amargosas, lembrando do sofrimento que vocês tiveram no Egito. E eles comemoram sempre isso. A festa das cabanas é outra festa importante. Eles passaram 40 anos andando no deserto, morando em tendas, desmontando e montando no deserto. 40 anos. E o Senhor diz: façam a festa das cabanas todo ano. Interessante que todos os judeus, na sua grande, total maioria, todo ano, eles deixam as suas casas, suas mansões, e fazem cabanas de palha, cabana de tenda, e dormem lá, para lembrar o tempo que passaram no deserto andando, para a memória ficar fresca. Eles saem, fazem tendas e vão dormir, comem lá, passam possivelmente uma semana dormindo fora de casa, numa tenda, para a memória ir para o deserto, enquanto passavam tempo lá. Aí por isso que o salmista: celebrem ao Senhor. E na nossa vida, irmão, nós temos que celebrar. Eu acho que a gente tem tanta coisa para celebrar o Senhor. Eu acho que todo crente devia ter uma agenda, marcando tudo que Deus fez, para ele, e o dia e a hora para ele fazer uma comemoração. É tanta coisa, né? Mas a gente tem a memória fraca, às vezes a gente esquece. Mas existem coisas que Deus fez que a gente deve lembrar para sempre. Amém? Celebrem. Mas o salmista diz: celebrem como? Com júbilo. Amém? Celebrem ao Senhor com júbilo. Os judeus fazem essa celebração, fazem festa mesmo. Eles se reúnem, eles cantam, eles adoram, enquanto estão na tenda comendo com os companheiros, lembrando e fazendo festa, dizendo: Deus é grande, Deus é poderoso, foi Ele quem nos guardou, foi Ele que nos... Celebrando. E aqui de celebrar com júbilo. Júbilo, eu fui ver aqui no dicionário, é grande alegria, contentamento, prazer. Amém? E eu acho que é assim que tem que ser a vida do crente, irmão. Crente não tem razão, irmão, para estar de cabeça baixa. Pai do Senhor, como vai? É mais ou menos, irmão. É mais ou menos, irmão. Que Deus nos ajude, irmão, a gente não ser desse jeito. Olha, irmão, a irmã cantou aqui: é adorar. Quando? Quando nos falta tudo. Adorar quando falta amigo, adorar. Quem dá um modelo disso para nós, quem é, irmão? Jó. Amém? Adorar. Independente do que for,
te adorarei. Jó fez isso. E não foi fácil, né? Quando Jó perdeu tudo que tinha, irmão. Aquele acidente terrível. E a Bíblia traz ele numa sequência. Perdeu o gado, perdeu ovelha, camelo, perdeu bois, perdeu servos. E só escapava um para trazer a má notícia. E o texto diz que Jó rasgou a roupa, não é? E ele adorou a Deus, dizendo: Deus me deu, Deus tomou. O quê? Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente só quer adorar por coisas boas, né? Mas na vida do crente fiel, adora de todo jeito, irmão. Amém? É a prova chegando e ele adorando. Ele não faz greve com o Senhor, não. Eu só vou cantar se tudo. Não, ele canta. A Bíblia não, a filosofia de crente é ser. Crente adora para vencer e adora porque venceu. Mas crente sempre adora. Amém? Celebrar e com júbilo ao Senhor. A expectativa aqui é para que todos os moradores da terra o façam. Na realidade, ainda agora, não é assim que acontece, não é? É só um povo diferente, especial, que o faz. É para todos os moradores da terra. Mas há de haver um tempo, irmão, creio que no milênio, que quem não adorar, a chuva não cai sobre ele. A bênção não vem sobre ele. Não há opção. Tem que adorar. E eu quero dizer aos irmãos aqui nesta noite, a vitória vem pela adoração. Quem quer ter vitória, adore primeiro para receber a bênção. E a palavra de Deus registra que um leproso, Jesus vinha descendo do monte da oração, e um leproso de longe foi ao encontro dele. E disse que o leproso, a primeira coisa que o leproso fez foi meter a cara no chão, adorando a Jesus, se pôs no chão, adorou a Jesus, e depois levantou-se assim a cabeça e disse: Senhor, se tu quiseres, podes tu me tornar limpo. Ele já tinha adorado. Quem adora recebe vitória. E Jesus simplesmente, bem tranquilo, disse: eu quero. Você é um adorador? Você é um adorador? Eu quero. Fique limpo. E ele ficou limpo. Quem pode adorar nesta noite, diga amém. Interessante que tem um canto que a gente sempre cantava, né? Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, adorando. Vai adorando. Nesta noite, Deus recebeu. Eu senti, irmão, estou sentindo. Porque a gente vai adorar, não é? Que Jesus recebeu a adoração nesta noite e está recebendo a adoração dos irmãos. Aí, eu estou textual, né, irmão? E o texto no versículo 2 diz: servir ao Senhor com... Muito bem. Servir ao Senhor com alegria. Interessante que também, na vida dos judeus, na vida do povo judeu, tem pelo menos um aspecto interessante quanto à servidão, né? Um servo, ele era comprado como um escravo, adquirido no mercado, comprado, e ele ficava trabalhando na casa dos senhores. Mas em Israel e na justiça de Deus, Deus não quer que alguém seja escravo para sempre. Aí na lei judaica, o Senhor instituiu o ano do jubileu. E no ano do jubileu era o ano da liberdade. Mesmo alguém tendo comprado um escravo, quando completasse e chegasse o tempo do jubileu, ele era obrigado pela lei a liberar o escravo para ir embora livre. Deixar ele ser livre. É justiça de Deus. E alguns senhores compravam os seus escravos. No tempo do jubileu, ele tinha que anotar o dia que foi. Quando completasse o tempo do jubileu, ele procurava o escravo e dizia: você está livre, pode ir embora. Mas interessante é que alguns senhores tratavam os seus escravos como filhos. Tratavam bem. Ele criava família lá, ele alimentava ele bem, cuidava deles. E quando chegava no tempo do jubileu, ele ia lá e dizia: olha, sua família, você pode ir embora.
está livre. Mas o servo estava tão bem na casa do seu senhor, vivia tão bem, que ele olhava para o senhor e dizia: eu não quero ser livre. Eu nem sou escravo aqui, eu sou livre aqui, eu faço tudo que quero, eu estou bem, o senhor me trata tão bem, que eu não quero ir embora não. Quero morrer aqui na sua terra, trabalhando para o senhor. Aí deixava ele numa situação difícil, porque ele ficava contra a lei. E para esses servos que queriam morrer na casa dos seus senhores, a lei dizia que eles tinham que furar a orelha e colocar uma marca, para que todo mundo visse que ele não quis ser livre, porque o seu senhor o amava e ele amava o seu senhor. Chamado servo da orelha furada. Interessante que Jesus é esse Senhor, irmão. E estou diante de vários servos da orelha furada. Quem é servo da orelha furada, diga amém. Por que da orelha furada? Porque eu não quero deixar ele. Eu quero morrer com ele, eu quero andar com ele, eu quero ficar com ele. Ele tem sido bom para mim. E digo a vocês que nós somos livres, sim ou não? Nós não estamos aqui forçados. Tem alguém aqui que foi forçado? Você vai ter que ser crente, você vai ter que servir a Jesus. Não, irmão. Quem está aqui está por livre, espontânea vontade, com alegria, e ninguém quer deixar ele não. Amém, meus irmãos? Amém. E eu vi um testemunho, é um testemunho de um sertanejo, de um homem rígido, era tão rígido, tão forte, que se converteu para Jesus. E a alegria de Jesus entrou no coração dele, ele trouxe a família servindo ao Senhor com alegria, porque a diferença é muito grande, né? Quando Jesus entra no coração, ele é animado com a família, e alguém foi interrogar ele e disse assim: como é que você está? Está bem com Jesus? Ele olhou assim e disse: eu estou muito bem com Jesus, a minha família todinha. E agora é o seguinte: se acaba tudo, o sangue dá no meio da canela e ninguém vai deixar mais Jesus. Amém? Ninguém quer deixar, quer? Quem quer deixar? Jesus tem feito bem a você ou não tem? Diga amém. Tem cuidado, tem protegido, tem ajudado, tem abençoado. E aqui estão os servos. Servir ao Senhor com um senhor desse, irmão, não é possível que alguém esteja empurrado para fazer alguma coisa para ele. Servir o Senhor com alegria, espontaneidade, é prazer em fazer alguma coisa para Jesus. E eu quero dizer aos irmãos, eu estou muito feliz. E algumas vezes eu e minha esposa em casa, a gente fala em algum nome dos irmãos, que a gente tem todos no coração, mas a gente fala algum nome dos irmãos, a gente conversando. E a esposa e eu digo, alguém diz assim: você viu como é que fulana e fulano de tal tem um prazer de fazer as coisas para Jesus? Servir ao Senhor com alegria. E eu estava conversando hoje com meus amigos, almoçando, disse que a melhor coisa do mundo, irmão, é a gente fazer as coisas com alegria. Quem faz as coisas com alegria está vivendo uma satisfação, um prazer. Quem trabalha com alegria, né? Faz o seu trabalho alegre, satisfeito. Porque existem pessoas que às vezes vão para o trabalho como se fosse uma obrigação. Ele levanta como se alguém estivesse empurrando ele, botando uma arma para ele trabalhar. Mas tem gente que gosta do que faz. E quem gosta do que faz é feliz, é realizado. E isso é uma filosofia de vida, irmão. Faça, se você faz, faça bem, faça com alegria. E até a Bíblia diz que nós devemos servir aos senhores como se fosse para o Senhor. Amém? Vamos já quase concluir. Mas estamos alegres nesta nuvem, né? Servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com... Deus Ele criou a música, irmão. A música vem do céu. A música foi criada por Deus. Tanto que a música ela tem conotações divinas, né? A música é escrita em uma pauta, né? Com 9 linhas, né? 4 linhas e espaço, eu não me lembro agora. 4 linhas e 5 espaços. Isso é 9. A música é infinita, mas a base da música são 7 notas. Tudo é divino, irmão.
E não existe limite para criar música. Né? Composição, não existe limite para criar música. E a música faz bem para a alma. Deus, ele é um Deus que gera melodia, gera música. Ele é um Deus de festa, é um Deus alegre. Tanto que nos dons aos Gálatas, no fruto do Espírito, né? Ali no fruto do Espírito, um dos elementos do fruto do Espírito é gozo, prazer. Amém? Servir ao Senhor com alegria. Que Deus nos ajude. Eu tenho visto que os irmãos têm servido ao Senhor com alegria. Isso é uma bênção. Eu quero dizer aos irmãos uma palavra que veio ao meu coração, é uma palavra profética, e você deu um amém quando ouvi-la. Enquanto você está aqui, eu estou falando com todos, inclusive com coinonia, enquanto você está aqui adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, o Senhor está trabalhando ao seu favor. Você crê? Diga amém. Você está aqui, tem dificuldades na sua vida, tem se levantado problemas, mas o Senhor lhe diz nesta noite: continue adorando, continue cantando e dizendo que eu sou grande, que eu vou lá. E ele diz: duas coisas eu vou fazer: eu farei os muros caírem e abaterei o gigante. Tem coisa que é mistério, irmão. Houve uma batalha que Israel precisou vencer. Israel, quando chegou em Jericó, a cidade fechou os portões de ferro. O muro era tão largo que podia andar carruagem sobre eles. E o rei fechou e disse: ninguém entra aqui. Quem vai entrar aqui? Mas o Senhor disse: eu vos dei a cidade. Não tinha guindasto, não tinha dinamite, não tinha canhão. E o Senhor chamou o servo dele e disse: a estratégia é o seguinte: é rodear e adorar. É rodear e adorar. E é 7 vezes. 6 vezes vocês vão adorando, e no 7º dia arrodeia 7 vezes. E quando completar a 7ª volta, vocês dão um grito de glória para o meu nome. Interessante que ele disse: vocês levem cântaros, tocha e trombeta. Cântaro fala da própria vida em si. Tocha fala do fogo do Espírito. Trombeta fala da proclamação e do louvor e da adoração. E o servo do Senhor diz: quando eu der a ordem, a sequência é essa: quebra-se o cântaro, levanta-se a tocha, toca-se as trombetas e dá o brado. Eu vou dizer aos irmãos aqui nesta noite: o Senhor lhe diz nesta noite: eu vou derrubar a parede grande. Vai adorando o meu nome, vai dizendo que eu sou grande, porque eu vou derrubar a parede grande, vai cair. O interessante é que o muro grande, na realidade a Bíblia, a gente fala que o muro caiu, mas se o muro tivesse caído mesmo, tinha matado quem estava perto, né? Porque eles estavam rodeando, muro grande, parede grande. Na realidade, o que a Bíblia diz é que o muro desceu de terra dentro. Afundou. Israel entrou lá. Amém, meus irmãos? Vai adorando. E eu quero dizer aos irmãos que Deus está procurando adoradores
Que o adore como, irmão? Adore em espírito e em verdade. E eu queria dizer para você, você quer a vitória logo? Adore 24 horas. Mas, irmão, como é que eu vou adorar 24 horas? Irmão, nessa dispensação, a gente não precisa mais ir para Jerusalém. Se você puder ir para Jerusalém, tudo bem. Vá lá, fique na parede lá do monte também adorando. Bote um pedido lá se quiser. É um ritual. Mas, nessa dispensação, o templo é você. E você adora em espírito e em verdade. Eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus quer que você adore lá. Às vezes a gente não pode, por causa da ética do lugar, a gente não pode expressar, porque é importante respeitar certos lugares, mas a gente pode adorar em espírito. Está dentro do trabalho e dizendo, Jesus, tu és maravilhoso. Lavando o prato, lavando roupa, varrendo casa. É você empurrando, fazendo a limpeza, tirando o sofá. E na sua casa você vai cantando. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo para mim. E você vai para lá e lava coisa, e tira a teia de aranha dali, passa o pano no chão, e cantando, e adorando, e orando. O Senhor te diz nesta noite, é para você fazer isso lá, viu, no seu trabalho. Em espírito. Vá pedindo a mim para abençoar, para livrar, para guardar, para fazer, para abençoar, que eu vou fazer assim. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo. Apresentáveis a ele com canto, eu estou ainda, né? E eu estava aqui pensando que quando Isaías viu o céu aberto, Isaías viu o céu aberto. Né? Ele disse, no ano que morreu o Uzias, eu vi o Senhor assentado, onde? Num alto e sublime trono. O trono é alto e é sublime. Quem tem controle é esse trono. Esse trono é que manda. Quem está sentado nele é quem manda. Porque acima dele não tem ninguém. Ele mora acima muito acima. E quando Isaías estava tendo essa visão, ele deu um grito que ia morrer, mas ele disse que viu uns seres, os anjos, uma classe de anjos específica, serafins, né? Anjos que têm 6 asas. Olha, com 2 asas voam, com 2 asas cobrem o rosto, com 2 asas cobrem os pés. Está lá em cima agorinha, esses anjos. Voando diante do trono, cobre o rosto, porque não pode. O poder e a graça é tão grande, irmão, que eles não podem contemplar direto. Tem que ter uma proteção. Voando, e os pés não aparecem por causa da santidade. E eles têm uma canção, que eu não sei a música, mas um pedaço da letra eu sei. A música eu não sei. Deve ser linda. Mas esses anjos, lá no céu não existe tempo, desde que foram criados, eles cantam assim: Santo. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Eles estão lá agora. A gente cantou aqui, subiu para emendar com esse, mas os que estão lá estão fazendo isso agora. Para nós, dia e noite. Lá não tem dia nem tem noite, mas eles estão lá e eles só fazem isso. Santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. E na teologia da Trindade, eles dizem como? Santo Jesus. Santo o Espírito Santo. E Santo o Pai. É santo o Pai, santo o Filho e santo é o Espírito. E eles estão lá fazendo isso agora, enquanto você está aqui. E eu não sei, irmão, a emoção que vai tomar conta da gente. Porque a gente vai entrar... o número angelical, ele é tão grande, que o que a Bíblia diz é miríades de...
é anjo demais. Ninguém sabe nem contar. Mas quando Jesus arrebatar a gente, levar a gente para o céu, a gente vai receber uma metamorfose como anjos, seremos como seres espirituais, porque Paulo disse que aquilo que é mortal é conveniente que seja transformado, né? Nós vamos ser transformados e vamos entrar nesse grande coral, uma multidão que não tem fim, e a gente vai cantar. Você é desafinado, eu tenho uma coisa boa para lhe dizer, você vai receber afinação. Você é desentoado, você vai receber entonação para cantar. Quem diz amém? Mas não deixe de cantar assim mesmo, desentoado, não. Tem gente que não tem entoação, nem tem afinação, mas é para cantar. É para cantar. Cantar e adorar o Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que Deus tem roxinol, tem canário do império. Ele deu uma canção a cada um. E tem uns passarinhos que tem uma canção que parece uma orquestra. Tem gente que, os irmãos sabem que tem passarinho aí, que tem negócio que pode chegar a 10 mil reais, 20 mil reais, dependendo do passarinho. Tem ave aí que quem coleciona, que tem uma canção que, quando a gente escuta, a gente fica extasiado. Sei lá. Agora também tem umas aves que Jesus criou. Não foi ele que criou. E quando eles estão voando, só tem chiado. Mas é adoração. É adoração. Diga amém. E eles não têm opção, não. Eles adoram. E tem uma tal de uma cigarra. A bichinha. Tem gente que se aperreia, né? Tem um tal de um grilo. Cri, cri, cri. E uma cigarra. E sabe de uma coisa? Ela canta até estourar. Morre cantando. Aleluia! Glória a Deus! E você vai cantando também. Vai dando glória a Deus. Sabe? Porque a Bíblia diz assim uma coisa. Tudo quanto tem fôlego. Faça o quê? Tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor. E a gente precisa aprender com os passarinhos. Já amanhece cantando, né? Que Deus faça de nós uns passarinhos, né? Aqui tem uns canários do império, mas tem os pardais, que cantam também. Amém, meus irmãos? Amém. Eles adoram, né? Vou concluir. E o versículo 4 diz: entrai pelas portas dele com, e em seus átrios com, louvai e bendizei o seu nome. Amém? E aqui tem uma referência ao templo, né? Ao templo. O templo tinha as portas, né? No início, logo para entrar no templo. Ele disse: entrai pelas portas dele, já é para vir cantando, irmão, antes de entrar na porta. Entrai pelas portas dele com, não é? Já é para vir de casa. O crente, quando vem para a igreja, já é para vir cantando na estrada, preparando o coração, esquentando, irmão. Os irmãos sabem que os judeus fazem isso como uma liturgia. Existem salmos aqui, quando os irmãos escutarem salmo, o cântico dos degraus. Tem alguns salmos que dizem assim, cântico dos degraus. É quando eles iam entrando no templo, eles já iam subindo os degraus e cantando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado é o Deus de Israel, o Senhor é bom, subindo, andando e cantando. E tem alguns louvores aqui que chama de ramagem. Sabe como é? É o vizinho da direita sai, aí chama da esquerda, vamos para o templo, bora. Aí sai chamando, é aquela multidão deles todos juntos, aí já sai cantando no meio da rua para ir até o templo, já cantando, esquentando o coração. Amém? Amém. Entrai pelas portas dele com louvor. E em seus átrios, é a parte externa do templo, com hinos.
Dentro do templo, quem está fora, quando o templo não se cabe, é quem está fora, quem está dentro, tem que adorar e louvar o Senhor. Diga amém. Amém. Nós vamos já concluir. Mas o versículo 3 ainda diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Interessante, aí tem um ponto e uma vírgula, dá uma parada aí, né? Sabei que o Senhor é Deus. Por que o salmista colocou isso aqui para a gente? Ele está dizendo assim: vocês fiquem sabendo que o Senhor é Deus. E Deus aqui é D maiúsculo. Ele está dizendo aqui: sabei que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é Deus. Amém? E como Ele é Deus, Ele tudo pode, tudo sabe, tudo faz. Porque às vezes a gente se esquece. Sabia, irmão? Às vezes que a gente esquece. Porque a gente passa por uma tribulação, às vezes um problema, e vou me acabar. Jesus, eu vou morrer. Acabou, Senhor, não tem mais jeito não. Isso aí é esquecer que Deus é Deus. Porque para Deus, irmão, não é impossível. Por isso que o salmista está dizendo: fique sabendo que o Senhor é Deus. Amém? E às vezes a gente usa, né? Sara mesmo, ela, a nossa matriarca, né? Os anjos foram lá na tenda de Abraão, a mulher já tinha para lá de 80, né? E quando o jovem nunca teve fertilidade para gerar filho, ela, no sentido humano, ela estava bem certa. E os anjos chegaram lá dizendo a Abraão: daqui a 1 ano, no tempo da vida, viremos nós a ti, e tua mulher estará com o filho no braço. E Sara, sabe o que Sara estava fazendo? Sara estava querendo saber o que os anjos estavam conversando. A mulher é um pouquinho curiosa, né? Sara estava com o ouvido na tenda, assim. Ouvindo os anjos conversando com ela, com Abraão. Estou ouvindo lá. Aí quando o anjo principal disse: a tua mulher velhinha vai ter filho daqui a 1 ano. Aí ela... lá fora escondido. Que brincadeira. Eu, uma velha. Aí o anjo que estava falando com Abraão disse: Sara, acho que ela apareceu na porta da tenda. Por que tu riste? Eu estou trazendo uma mensagem de Deus para ti. E para tu lembrares que tu riste quando teu filho nascer. Tu coloca o nome dele, Gargalhada. Está vendo? E os anjos foram embora. E eu sei que talvez tenha alguém aqui, irmão, que alguém decretou a falência. Alguém disse assim: não tem jeito não, viu? Mas eu venho lhe dizer aqui, em nome de Jesus Cristo, a última palavra é do Senhor. Se o Senhor não disse nada, receba que o Senhor pode fazer. Deus não respeita ordenança humana. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Aliás, Ele deixa que o homem diga que não tem jeito, que é para ele chegar e a glória ser toda dele. Quem pode dizer amém? Eu amo o Senhor, porque Ele é sábio, irmão. Lázaro morreu. Aliás, Lázaro estava doente. E o texto diz que o texto diz várias vezes que o Senhor amava, disse que amava aquela família, mas diz assim: amava Lázaro, Marta e amava Maria. Aquela família acolhia Jesus. E Ele amava eles. A melhor coisa do mundo é ser amado de Jesus. Mas ser amado de Jesus passa a prova. Lázaro adoeceu gravemente. Ele ainda estava vivo. E as irmãs pegou um mensageiro, disse: corre, vai chamar nosso amigo para ele vir aqui ligeiro resolver esse problema. Alguém chegou lá e disse: Jesus, a família de Lázaro mandou te chamar. Teu amigo está muito doente. Corre, socorre eles. Jesus disse: tá bom. Depois eu vejo aí, vou lá. Depois eu vou lá. Vá lá e diga que eu vou. Só que ele ficou 3 dias. Lázaro morreu. Enterraram. E a família estava desolada. Aí chegou uma hora que Jesus disse assim: vou lá na casa de Lázaro. Vamos lá. Lázaro está dormindo e eu vou acordar ele. Aí os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, deixa ele descansar, o bichinho não está doente. Aí ele disse: Lázaro morreu. E eu vou lá despertá-lo. Eu quero dizer para você nesta noite: morte para Deus é sono.
Diga amém. Interessante que a fraqueza chega, né? Quando Jesus chegou lá, a família estava desolada. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A família acreditava que o poder de Deus só opera enquanto o sujeito estiver vivo. Mas Jesus começou dizendo a ela, se tu creres, verás a glória de Deus. E lá vai por aí afora. E Jesus dizendo, teu irmão vai ressuscitar. Isso eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia, né? Agora não tem mais jeito, não. E Jesus disse, onde foi que vocês puseram ele? Vamos lá. Jesus chegou lá e disse, tira a pedra. Tiraram a pedra. E Jesus simplesmente falou para um defunto. Segundo eles, ela disse assim, Senhor, não mexa mais nisso, não. É um defunto de 4 dias. Está fedendo. Jesus chamou assim, Lázaro! Sai para fora! E o defunto levantou. Interessante que Canção e Louvor disse que eu não sei como ele veio, porque ele estava atado, né? Era uma múmia, já estava mumificado. Eu não sei se ele veio. Ou se todas as ataduras caíram. E eu quero dizer a você, aqui nesta noite, seu Lázaro vai ressuscitar. Tem uma coisa que está amarrada, olha, morreu e além de morto, está amarrado. Todo enfaixado. Porque alguém disse assim, está morto, mas eu vou amarrar, que é para poder garantir que não tem mais jeito. Botou faixa no rosto, no corpo todinho, botaram bálsamo, ele saiu, acabou. Mas quando Jesus chega, tira a faixa e o defunto levanta e vai para casa. Glória a Deus! Glória a Deus! Quem crê que a dificuldade vai cair por terra? As faixas vão sair. O que está amarrado vai ser solto e vai sair dando glória a Deus. Aleluia! Vou concluir, irmão. Eu estou tão feliz, né? E eu fico dizendo que vou concluir e não concluo, né? Mas eu vou encerrar dizendo aqui. O versículo 3 diz, sabei que o Senhor é Deus, né? Interessante que diz assim, foi Ele, e não nós, que nos fez o quê? E ovelha do seu pasto. Na realidade, irmão, não foi você que escolheu Jesus. Foi Jesus quem ele escolheu, porque ele diz, né? Amém? E se você foi escolhido por Jesus, honre isso, irmão. Porque Jesus disse assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E interessante que a nossa gratidão é grande, porque Jesus não escolheu a gente porque a gente era bonzinho, não. Pelo contrário, Paulo disse que ele escolheu as coisas, ele escolheu as coisas desprezíveis, ignóbeis, as que não são. Ele escolheu. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele. Foi Ele. Não nós. Interessante que tem 2 coisas que Ele fez aqui. Que nos fez o quê? Povo seu. E depois, ovelhas do seu pasto. Tem 2 aspectos, né? Ele fez povo. Ele vê a gente aqui no meio da congregação. Ele diz, isso aqui é o povo dele. E o povo dele está agora reunido na Assembleia de Deus, pelo menos no estado todo. Tem muito crente reunido lá em Portugal. Todo canto tem povo dele reunido. E ele está vendo todo mundo, que ele é Deus, né? O olho dele está lá, o olho dele está aqui, ele está aqui. Pela sua onisciência e onipresença. Mas depois o salmista diz, ele fez ovelhas, é individualidade. Ele vê coletivo e ele vê individual. Ele conhece você com seus problemas, com as suas dificuldades. Conhece você individualmente. Deus conhece todo mundo individualmente. A ponto dele dizer assim, até o cabelo da sua cabeça está contado. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.